Olá, meus alunos do sexto e sétimo anos. Eu estou aqui hoje para transmitir para vocês, né, explicar um pouco sobre o texto da atividade do PET 1. Nesse período, eu ainda não fazia parte, né, dos grupos para estar esclarecendo para vocês sobre as dúvidas, né, em relação à atividade. Aí ficou um pouco a desejar, mas eu estou aqui hoje tentando, né, fazer esse reparo sobre essa matéria. Acredito que pode ser útil para vocês ainda, porque irá trazer conhecimento e também depois nós iremos precisar desse conteúdo ainda que vocês já fizeram atividade. Então, o texto ele fala sobre a tradição oral e escrita. Aí, esse texto ele traz como que aconteceu, né? Como que se deu essa tradição, como que formou, né, os textos sagrados ou orais. Aí o que que acontece? Para a gente entender um pouco, a gente precisa rever como voltar, né, na história, como que as pessoas, né, os pré-históricos tinham, né, quais eram os meios de comunicação do ser humano nessa época, né, nesse período. Ou seja, a gente consegue entender que foram encontrados, né, em cavernas desenhos, né, desenhos de animais, em formas de bem rupestre, né, representação desses animais, representação de caçadores, de plantas, rituais, inclusive, né, o mais importante é rituais e outros aspectos, né, que eram vivenciados por eles. Essas representações, elas possibilitaram hoje a gente compreender como que se dava essa tradição religiosa desses povos, né? Como que era a relação desses povos com a natureza, como que era a relação desses povos com eles mesmos, né? Entre si. E aí, essa comunicação, ela é hoje a expressão, né, que a gente tenta entender como que se deu isso no passado. Aí hoje, no presente, a gente pode estar entendendo sobre isso. O desenvolvimento da escrita, né, ela se deu de forma progressiva no decorrer da história, que ela tornou-se esse instrumento de comunicação. Ou seja, tem os textos escritos, né? Igual tem a Bíblia, né? O Alcorão. E aí, o que que acontece? A gente pensa assim, e os textos orais? Como que nós iremos entender como que se deu, né, essa comunicação, como que era passado os ensinamentos religiosos, né, a tradição, a cultura dessas pessoas do passado para o presente? Bom, essa tradição ela é repassada de forma oral com os ancestrais, né? Com as pessoas que foram vivendo, elas iam ensinando e essa tradição ela vai repassando e ela é vivenciada até os dias de hoje. Ou seja, são as importâncias, né? Eles utilizam recursos. Esses recursos eram o quê? Eram a maneira, né, que eles possuíam de se relacionar com o transcendente. Ou seja, eles utilizam de elementos da natureza, né, de plantas. Então, assim, era uma doutrina, né? A maneira que eles tinham, que eles relacionavam-se com o transcendente. E esse tornou o quê? O patrimônio das tradições religiosas. As escrituras, né, como eu disse, os textos sagrados, eles foram, né, ganhando as modificações de acordo com o passar do tempo, porque vai havendo, né, a compilação, então vai havendo as modificações. A tradição oral, ela é um pouco mais não é complexa, né? Às vezes a pessoa consegue ter uma visão mais verídica, vamos dizer assim, porque a pessoa ela vivenciou e passa para o outro aquela experiência, né? Então, assim,
Esse material de comunicação é uma fonte de unidade entre os seguidores, né, para seguirem as orientações e observar a vivência de sua crença. Esses registros são importantes, né, porque eles possibilitam entender as diferentes culturas e a forma de culto que eles têm como transcendente, ou seja, como que eram, como que é que acontecia, né, a vivência das pessoas com o transcendente, como que era que eles se relacionavam com o transcendente, como que eles manifestavam a sua fé com o Deus, né, com o transcendente, como aquele que é o superior, né, que é o Deus de cada um. Então é isso que eu quero estar passando para vocês. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma para o conhecimento seus. Espero ter em breve, né, o contato físico com vocês, porque estamos passando por momentos difíceis, mas eu espero que eu esteja contribuindo para aprendizagens suas, e nós vamos precisar disso para dessa aula para registros posteriormente. Espero logo, logo estar em contato físico com vocês. Um grande abraço para a família. Espero que vocês assistam a aula e tenham muito proveito dela, tá bom? Obrigada.